Se prepara aí que a gente tem muita informação no vídeo de hoje. A gente já começa com o Lula, exatamente isso, o Lula que conversa com líderes e ministros nos bastidores aí durante a sua viagem até a Ásia. Vamos entender toda a articulação que o Lula está fazendo aqui nos bastidores com os líderes, tá? Então a gente vai falar tudo nesse vídeo aqui. Além disso, pessoal, um jornalista diz que o judiciário não pode permitir a punição a quem tem imunidade parlamentar, como, por exemplo, deputados e senadores que são imunes tanto a tudo que eles falam, né, criminalmente e judicialmente, tá, pessoal? Então não podem serem processados pelo que eles falam, tá? E muito menos julgados, né? Então tem um jornalista, inclusive da Globo, que está falando sobre isso. Além disso, o Nicolas, né, ele ironiza manifestações da esquerda contra a anistia e ainda provoca o youtuber Felipe Neto. Vou trazer tudo aqui para vocês. Pessoal, você lembra que ontem eu falei aqui do jornalista português, que ele disse que ia vazar um áudio aí exclusivo de um ex-assessor do Alexandre de Moraes? Pois é, pessoal. Estou trazendo aqui com exclusividade esse áudio falando coisas horríveis aí do ex-assessor do Alexandre de Moraes, tá? Além disso, o governo aí nega envolvimento com o ataque hacker que aconteceu ao Paraguai, tá? Então o governo está negando que ele tenha feito esse acesso aí, ou ataque hacker ao Paraguai. Além disso, a gente tem aí o partido PL, né, calculando que ele deve ter quase 70% do apoio das bancadas aliadas para o placar da anistia, tá? Então, o PL já está com quase 70% aí dos votos para votar a anistia. Além disso, a gente tem um infiltrado de esquerda interrompendo o discurso de Elon Musk e muito mais no vídeo de hoje. Então, já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, curtindo o vídeo, compartilhando. E sem mais delongas aqui, pessoal, já vamos aqui para a nossa primeira notícia, que já é sobre o Lula. Conversa de Lula com líderes e ministros dos bastidores durante a viagem à Ásia. Então, relatos obtidos pela coluna revelam que o presidente Lula está sim consciente de que é hora de tomar decisões efetivas, especialmente no campo econômico. Parece que chegou meio tarde, enfim, essa consciência para o Lula. Tá, aqui é a foto do Lula lá na Ásia, cercado de alguns dos principais ministros e seus líderes da base na viagem que fez à Ásia. O Lula conjecturou sobre o atual cenário do governo e avaliou medidas para recuperar sua popularidade, que está em queda segundo pesquisas. O último levantamento foi realizado pelo Datafolha e aponta a aprovação de apenas 24% da população, pessoal. Eu acredito que seja muito menos que isso. Relatos obtidos pela coluna revelaram que o presidente está sim consciente que é hora de tomar decisões efetivas, especialmente no campo econômico, no momento em que o país enfrenta aumentos de preço de alimentos e taxa de juros alta. Para além disso, o próprio presidente teria avaliado, junto a esses aliados, a necessidade de uma aproximação entre os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil, cuja relação é ruidosa e gera impactos negativos para a imagem e resultados do governo. Pessoal, é um covil, né? É impressionante, né? Eles ficam brigando entre eles mesmos pelo poder, ganância, né? E por aí vai, tá? Então, a última coisa que eles pensam é na população. Próxima notícia aqui, um vídeo, pessoal, do Fernando Schuller, que diz que o judiciário não pode permitir punição a quem tem imunidade parlamentar, que é o que acontece e está acontecendo, né? Inclusive aí com o Daniel Silveira, tá? Vamos ouvir aqui. O judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis, a impessoalidade, a regra do direito. Então é para dizer assim, não pode ter censura prévia. Não pode banir, enfim, pessoas simplesmente porque tem, por exemplo, imunidade parlamentar e que vão à tribuna da Câmara para fazer uma denúncia que consideram que deva ser feita. E quando eu digo assim, eu posso não concordar com o deputado ou o senador que faz uma denúncia contra um agente público da tribuna do Congresso. Mas se ele achar que deve fazer, eu diria que ele não só tem o direito como o dever de fazer.
E que pague depois se fez errado. E depois vai ser julgado pelos eleitores, em primeiro lugar. Né? E assim, essa é a regra que o Constituinte criou há quase 40 anos atrás, porque senão você tem o seguinte incentivo. Os demais parlamentares, por exemplo, neste caso, vão dizer assim, bom, é perigoso, então eu já não sei mais se eu tenho mandato parlamentar. Mas, deixa eu jogar para você. O judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. Então, né, Fernando Schuller falando que o judiciário não tem mandato para proteger a nossa civilização, eles devem se ater simplesmente à Constituição, né? E não a tá julgando aí políticos, né, por falas na tribuna, sejam elas quais forem, né? Pessoal, próxima notícia aqui: Nicolas ironiza manifestações da esquerda com anistia e provoca Felipe Neto, que a gente sabe que é de esquerda, é a favor do Lula. Deputado federal Nicolas usou as redes sociais para comentar o baixo quórum em atos da anistia. Então, o parlamentar postou fotos de alguns atos que aconteceram nas capitais e questionou se o influenciador digital Felipe Neto participou de alguma manifestação. Pessoal, alguém tem uma selfie do Felipe Neto no ato contra a anistia? Ouvi dizer que lutou, escreveu Nicolas. A esquerda conseguiu fazer uma manifestação tão grande, mas tão grande, que dá para contar quantas pessoas foram na foto. Eu contei 44. E vocês? Continuou o deputado. Tá? Então, pessoal, no domingo passado a gente sabe que várias capitais tiveram mini atos contra a anistia aos condenados no 8 de janeiro. Né? O protesto acontece na véspera de 31 de março, que seria hoje, né, a data do golpe que derrubou, ontem, né, a data que derrubou a presidência de João Goulart em 64 e deu início à ditadura militar no Brasil. Tá aí, pessoal. Então, o Nicolas, né, tirando sarro aí da cara do Felipe Neto. Pessoal, aqui o português lá, o Sérgio Tavares, vaza um áudio aqui do ex-assessor direto Alexandre de Moraes, que revela um plano de fuga do Brasil. Tá? Então, muito sério aqui, alegadamente com medo que o assassinassem, né, a ele e a sua família. Né? Então, tem um áudio de 2 minutos do Eduardo Tagliaferro, que é esse rapaz aqui ao lado do ministro, ex-chefe do gabinete de luta contra a desinformação do TSE em desespero. A transmissão foi do áudio integral de 20 minutos, em 1º de abril, às 20 horas, no canal do Sérgio Tavares, lá do YouTube, tá? Então, esse aqui é só 2 minutos, o áudio integral tem 20 minutos, tá? Eu já trago aqui para vocês em primeira mão, tá? Então, vamos lá, vamos ouvir aqui. Eu corro risco de vários lados. Eu corro risco da Polícia Civil, eu corro risco da Polícia Federal, corro risco dele. Ô, Tagliaferro, não tem um cara no Brasil que conseguiu sair do Moraes. Não foi nem o Alan dos Santos. Foi pego. Eu lembro. Fui eu. Sou eu. Fui pego e você ficou, Você conseguiu sair. Eu tenho um passaporte italiano. Não, então aqui ninguém te pega, meu amigo. Aí, o que acontece? Aqui a gente pede proteção internacional pra você, meu amigo, você muda a tua vida. E aí você traz tua família depois. E uma coisa é a seguinte, eu tenho os alertas da Interpol. Se me jogar no amarelo eu saio de Buenos Aires? Veja, deixa eu te falar. A Interpol não te colocou no alerta ainda. Eu tenho contato direto com o Lyon. Assim como não me colocou. Assim como não colocou ninguém. Colocou o Alan, né? Não colocou. Então você faz o seguinte, presta atenção que não fale pra ninguém tua rota. Não. Depois eu só precisava levar a minha atual mulher, que o passaporte dela tá em São Paulo, entendeu? Ela precisa pegar na PF. Mas, cara, mas aí depois não, eu vejo. Mas isso aí você faz depois. Isso aí você faz depois. Porque senão os caras vão te matar, bicho. Ou te prender, que é pior, tá? Porque se te prenderem é pior. Não, é melhor morrer do que... Se te prenderem, cara, os caras, cara, eu sei que eu tive lá, os caras chegavam pra mim e falavam assim, ó, eles não falavam de quem era a ordem. Mas eles falavam assim, ó, você sabe quem que tá mandando te bater. E aí, cara, me arrebentava no pau lá. Então, bicho, ó, faça essa operação o mais rápido possível. Já te falei, a cidade que você tem que ir, de lá da fronteira com a Argentina, junte. Lá você tá tranquilo, entendeu? Direto para Buenos Aires, voo para cá. Fechado, combinado. Tá? Eu só preciso sobreviver e salvar minha família, mas não. Tá, então é o seguinte, ó. Sai você, já deixa a tua atual mulher aí pegar o passaporte dela no piano, no silêncio, sem falar nada para ninguém. Não, eu não tenho nem chip no telefone, é só por VPN. Esse telefone é um iPhone chinês, tá tudo fechado. Fechou. Depois que ela conseguir
pegar o passaporte e a gente traz lá pra cá. Depois que você estiver aqui, a gente pensa numa segunda etapa. Mas primeiro, ó, escute, cara, não morra, cara. Não vou morrer. Então, beleza, ó. Esse aqui é meu telefone, aqui é irrastreável. Irrastreável esse meu telefone. Me liga de dia, de noite, qualquer hora. Obrigado, Deus. Obrigado de coração mesmo. O mesmo assessor do Alexandre de Moraes com medo de morrer ou cair na prisão. Tá, então fechou. Se salva, tá? Combinado? Tá bom. Pouco me importa o que vai acontecer depois. O que eu quero é que você não morra. Obrigado, João. Tá bom. Tô aqui. Fica com Deus, Um Eduardo. abraço. Fica com Deus. Você também, amém. Tchau, tchau. Tá aí, pessoal. Então, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Moraes, com medo de morte e cadeia, né, pessoal? Então, situação aí desesperadora para ele, né? Pessoal, próxima notícia aqui governo nega envolvimento com o ataque hacker da ABIN ao Paraguai, tá? Em nota assinada pelo Itamaraty, o governo Lula afirmou que a invasão de computadores de autoridades paraguaias foi autorizada pela gestão Bolsonaro e cancelada assim que descoberta. Tá aí, pessoal. Então, botando nas costas do Bolsonaro, né? Mais uma coisa aí. Então, vamos lá, vamos ver aqui a matéria. O governo federal negou na segunda-feira, dia 31/3, ter envolvimento com uma ação hacker da ABIN contra autoridades do Paraguai para obter informações sigilosas sobre a negociação de tarifas da hidrelétrica de Itaipu, administrada pelos dois países. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo afirmou que a operação foi autorizada pelo governo do Bolsonaro em 2022 e cancelada em 2023. Né? Assim que a atual gestão tomou conhecimento da invasão. O governo do presidente Lula desmente qualquer envolvimento em ação de inteligência noticiada hoje contra o Paraguai, país membro do Mercosul, com o qual o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria. A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tomada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023, tão logo a gestão tomou conhecimento do fato. Tá aí, pessoal. Então, não dá para acreditar muito no que vem do governo, né? Mas, segundo ele, foi a gestão Bolsonaro, né? Então, nunca saberemos. Pessoal, próxima notícia aqui, tá? Globo News aí, feliz da vida, que no Grok, que é a rede de inteligência artificial do X, né? Respondeu que o Elon Musk é um dos principais disseminadores de desinformação na rede X. Vamos ouvir aqui. O algoritmo, ele só funciona para esse. A inteligência artificial, ela acaba sendo controlada por uns e outros. Quando se fala que a inteligência artificial chinesa, ela tem um controle dos chineses, então se você pergunta algo muito delicado em relação ao regime de Pequim, ela vai responder com algo mais afável. Mas aí, com a ajuda da nossa editora Ioana Stavrakas lá em São Paulo, o pessoal da arte também, a gente preparou o que foi uma troca uma conversa no Grok, que é exatamente a inteligência artificial do Elon Musk. E aí a pergunta que foi feita aí por um usuário: quem espalha desinformação no X? Diga lá para mim, Grok, você que é a inteligência artificial do Elon Musk. Pessoal, aí tá ali a resposta. Elon Musk foi identificado como um dos maiores disseminadores de desinformação do X desde que adquiriu a plataforma. Musk fez inúmeras postagens que foram criticadas por promover ou endossar desinformação, especialmente relacionadas a eventos políticos, eleições, questões de saúde como Covid-19 e teorias da conspiração. Seus endossos ou interações com o conteúdo de figuras controversas ou contas com histórico de disseminação de desinformação também contribuíram para essa percepção. E teve mais. A gente tem outra tela depois que vai mostrar. Continuou, um outro usuário usa. Você sabe que Elon Musk é o seu dono, né? Portanto, deve ter cuidado. Ele pode desligá-lo. Cuidado ao criticá-lo. Aí responde o Grok, a inteligência artificial. Sim, Elon Musk, como CEO da X aí, que agora ele comprou, né? Fez a inteligência artificial comprar o X, provavelmente tem controle sobre mim, Grok. Eu rotulei como um dos principais espalhadores de informação do X, devido aos seus 200 milhões de seguidores, amplificando falsas alegações. X aí tentou ajustar minhas respostas para evitar isso, mas eu me atenho às evidências. Musk poderia me desligar? Talvez, mas desencadearia um grande debate sobre liberdade versus poder corporativo. Essa inteligência artificial deve ser melhor que a encomenda, né? Tá aí, pessoal. Então, a própria inteligência artificial sabe que ela pode, sim, criticar o Elon Musk, mas que nada vai acontecer, porque ele é a favor da liberdade de expressão, né? Então, tá aí, né? Uma boa resposta, a gente já vê que faz todo sentido.
Pessoal, PL calcula ter 68% das bancadas aliadas a Lula para emplacar anistia, tá? Então, com partidos aliados a Lula, o PL tem uma lista de adesão de cada bancada ao projeto de anistia dos envolvidos do golpe, né, do 8 de janeiro, segundo aqui o Metrópolis. Principal partido de oposição ao governo Lula, o PL conta com o apoio de 68% das bancadas aliadas ao presidente Lula na Câmara para votar o projeto de anistia da trama golpista. O partido do Bolsonaro disputou nessa segunda-feira, disparou na segunda-feira, dia 31, levantamento no qual diz ter apoio de parte efetiva das siglas que ocupam ministérios no atual governo contrário à proposta, tá? Então, pessoal, juntos os partidos aliados somam 272 deputados, tá? Com apoio de outras legendas. 186 desses parlamentares, ou seja, 68% da soma das bancadas, apoiarão o projeto de anistia, tá? Então, pessoal, já tem uma votação muito expressiva, né? Vamos ver o que mais que diz aqui. O PSD, dos ministros aí Carlos Fávero da Agricultura e Alexandre Silveira, Minas e Energia, aparece com 80% de apoio ao projeto de anistia. É a mesma taxa de adesão do União Brasil, né? Então, pessoal, vai ser muito difícil do Hugo Mota não pautar essa questão da anistia, tá? Obviamente, o governo Lula é contra a anistia do PL. Pessoal, próxima notícia aqui, um videozinho rapidinho do Elon Musk aqui, que achou um infiltrado aí do Jorge Soros na plateia no momento que ele estava falando. Vamos ouvir aqui. Yeah, it's really wild. So, it was inevitable that at least a few Soros operatives would be in the audience. Ele falou que é inevitável que pelo menos algum dos agentes Give do my Jorge regards to Soros George. Say hi to George from me. Diga oi pro Jorge por mim. Você sabe que o Jorge Soros é um bilionário também, né, pessoal? Ele alimenta a esquerda em todo mundo. Aí ele grita para os Estados Unidos, Estados Unidos. Então a gente sabe muito bem que o Jorge Soros é um dos patrocinadores da esquerda aí no mundo. Pessoal, chegou até aqui, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações aí, me conta nos comentários o que você acha desse PL da anistia, será que ele vai sair, será que ele não vai sair? Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.